Olá, meus amores do quarto ano! Vamos lá com a Prof. Ivanise para mais uma aula de história. Peguem o material, tá certo? O livro 3, ok? Primeiro capítulo. E aí? Encontraram? Página 214, gente, tá certo? Ó, a capa, ok? Esta aí. Vamos lá. Aí, gente, nós temos, né, primeiro capítulo, entradas e bandeiras, ok? Vamos lá. Entradas e bandeiras. Neste capítulo, gente, você vai estudar como a circulação de pessoas e a diversidade de culturas transformaram o território do Brasil colônia, ok? Observem aí, né? Nós temos um mapa, né? A imagem de um mapa. E temos assim, no Conversa Vai. Assim que chegaram ao Brasil, os portugueses se depararam com grandes florestas, não é isso? Como os colonizadores exploraram esse território desconhecido, gente? Como nós já vimos, né? Tinha bastante floresta e eles vieram, né? Conhecer as terras e se encantaram, né? Como nós já vimos no nosso livro anterior. E aí, gente, o mapa. Esse mapa, né, ele mostra o território brasileiro no ano de 1574, tá certo? Ok, gente? E lá no quadro Conversa Vem, no tópicozinho, né? Nós temos. Esse aqui já foi lido. Aqui, Conversa Vem. Os portugueses se estabeleceram no Brasil para buscar gente, ouro, prata e outras riquezas, né? Eles vieram com o objetivo, né, de encontrar essas riquezas, né? Para eles, o território era diferente de tudo que já tinham visto antes, né? Um ambiente agradável, não é isso? De muito sol, praias belas, né? Vegetação extensa, diversificada. E aí, o que você imagina que eles encontraram quando aqui chegaram? Vocês vão colocar, tá certo? Nesse espaço. E vamos lá para o nosso conteúdo, certo? Gente, também, ó, só lembrando que os portugueses, eles não se consideravam, gente, estrangeiros, mas sim, eles consideravam-se donos das terras brasileiras, entendeu? Eles se sentiam donos. Vamos lá. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, ficaram, gente, impressionados, né? Como eu acabei de falar, com as riquezas naturais que encontraram aqui. A notícia dessas riquezas, ela se espalhou por toda a Europa, deixando outros reinos interessados em explorar nossas terras. Sim, se eles só falaram coisas belas, coisas boas, o que, né? Tudo de bom, então. E aí, gente, outros reinos ficaram interessados, né? De conhecer essa terra tão linda, né? Para proteger as terras da colônia de outros reinos, olha aí, as autoridades portuguesas, elas organizaram expedições que ajudaram a mapear a região, tá certo?
Eles organizaram expedições que ajudaram a mapear. Aí aqui, ó, expedições, grupos de pessoas que viajam para explorar um território. Tá vendo? Eles organizavam expedições que eram o que? Eles mandavam o que? Pessoas, né? Era para explorar um território, né? Eles organizavam. Que ajudaram a mapear, fazer mapas de algo, tá certo? Então, eles mandavam grupos, né, para explorar outro lugar e assim mapear a região. Essas expedições, chamadas de entradas, eram organizadas e autorizadas pelo rei de Portugal, para que pudessem conhecer e controlar melhor o interior do Brasil. Com isso, muitas cidades foram fundadas no litoral brasileiro, que era por onde os imigrantes das expedições entravam em nosso território, no litoral. Aí aqui nós temos a imagem, né, de Brás Cubas, explorador que fundou a cidade de Santos, em São Paulo. E vamos aí, seguir. Além das entradas, existiam, gente, outras expedições, conhecidas como bandeiras. Então, nós sabemos que teve o quê? Né? Expedições chamadas de entradas e, outras expedições conhecidas como bandeiras. Estas eram particulares, ou seja, organizadas por comerciantes. Há bandeiras, expedições conhecidas como bandeiras, eram particulares, ou seja, eram organizadas por comerciantes ou fazendeiros, sem o financiamento do rei de Portugal. Você tá vendo? As entradas pelo rei de Portugal, bandeiras, tá certo? Particulares, organizadas por comerciantes e fazendeiros. Os integrantes das bandeiras foram chamados de bandeirantes. Como geralmente as bandeiras partiam de São Paulo, os bandeirantes também eram conhecidos como paulistas. As bandeiras foram responsáveis por uma grande ampliação das fronteiras brasileiras, pois ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Com esse avanço pelo território, os bandeirantes procuravam riquezas como prata, ouro e pedras preciosas. Eles capturavam indígenas para serem escravizados e abriam caminhos. Como os indígenas conheciam como ninguém, gente, aquele lugar, então eles escravizavam os indígenas e eles iam abrindo caminhos, porque eles conheciam toda a terra. Eles também destruíam quilombos e povoados de escravizados, fugidos e libertos, tá certo? Nós temos aqui, um quadrozinho de mão na massa, que nós vamos responder agora, tá bem? Entradas e bandeiras foram expedições para a exploração do Brasil. Elas tinham semelhanças e diferenças entre si. Nós acabamos de falar, tá certo? Das entradas das bandeiras, né? Conhecidos como bandeirantes, não é isso? Anote no quadro abaixo as características de cada uma delas. Gente, foi o que acabamos de falar, nós vamos responder agora, tá bom? Quais eram os objetivos, gente? E quem organizava a expedição? Vocês podem responder, ok? Aqui, gente, os objetivos das entradas. Mapear. Vocês vão responder no espaço do livro de vocês. Mapear o território brasileiro, o objetivo das entradas, né? Mapear o território brasileiro, combater invasores e fundar cidades. Mapear o território brasileiro, combater invasores e fundar cidades. E, gente, quem organizava a expedição das entradas? O governo português. O governo português. Vamos agora para bandeiras. Bandeiras, gente. Quais eram os objetivos das bandeiras? Gente,
encontrar ouro, especiarias, aprisionar indígenas e destruir, deixa eu apagar uma R, e destruir quilombos. Olha novamente, encontrar ouro, especiarias, aprisionar indígenas e destruir quilombos. E quem organizava a expedição eram os comerciantes e fazendeiros. Ok? Responderam? Vocês são show. Vamos lá. Vida na estrada. Os integrantes das bandeiras e das entradas percorriam longas distâncias. As viagens, gente, podiam durar semanas, meses ou até anos. Tá vendo? Os bandeirantes costumavam levar indígenas como guias. O que eu falo há pouco, pois eles conheciam a região e os perigos locais, como animais selvagens e venenosos. Os grupos formados pelos bandeirantes, os indígenas e os mamelucos, eles transformavam a paisagem natural. Eles abriam caminho pela floresta e andavam por regiões áridas. Gente, vamos ver aqui o que significa mameluco? Filho de português com indígena. Então, gente, os filhos de portugueses com indígenas eram chamados de mamelucos e áridas muito secas, né? Muito secas. Muitas vezes os bandeirantes guerreavam com indígenas que resistiam à escravidão ou que tentavam impedi-los de continuar o desbravamento. Para se alimentar, além da comida que levavam consigo, os exploradores caçavam e pescavam, né? Gente, tem para vocês também, né, uma dica para vocês ampliarem aí o conhecimento, a conquista do território hoje pertencente ao Brasil esteve intimamente ligada às atividades econômicas coloniais. Olha só. Assim, a pecuária, a exploração das drogas do sertão na floresta amazônica, a procura de indígenas e de metais preciosos levaram os luso-brasileiros para além dos limites determinados pelo Tratado de Tordesilhas. E, gente, entre os séculos 16 e 19, a partir das províncias litorâneas, formaram-se diversos focos de expansão colonizadora, de onde partiram conquistadores que estabeleceram os primeiros caminhos, né? Povoados e fortificações do interior. Devido a isso, ainda no século XVIII, Portugal e Espanha firmaram vários tratados, procurando novamente delimitar seus respectivos domínios coloniais no Novo Mundo. Então, na nossa página, aqui nós temos um mapa, né? Nós temos aqui, ó, né? Do Brasil Colônia, Caminhos dos Exploradores, tá vendo? Nós temos aqui a legendazinha, ó. Captura de indígenas, mineração, né? Meridiano de Tordesilhas, tem indicando aqui a linha. Tá vendo, gente? E aqui nós temos o quadro com a lupa na mão, onde vocês irão observar a imagem da obra de arte, gente, Os Bandeirantes, tá certo? Olha aí, a imagem da obra de arte Os Bandeirantes, é uma obra de Henrique Bernadelli, e vocês irão responder as questões abaixo, tá? Essas questões, vocês que irão responder, tá certo? Vão observar as imagens, ó, vocês vão observar, né? E irão responder. Quem são as duas pessoas à esquerda da imagem? Quem são as pessoas deitadas? Volte à página 215 e compare as imagens. Para você, qual imagem é mais próxima da realidade dos bandeirantes?
Vocês irão explicar a resposta. Então, meus queridos alunos do 4º ano, essa foi nossa aula de história. Realizem, tá certo? A atividade com muito carinho. Um forte abraço e até a próxima aula.